Olá, bom programa para todos nós, bom dia, excelente semana com boas energias. Começando com você mais uma semana nesse dia 13, em que nós lembramos de Nossa Senhora, se celebra, né, o dia de Nossa Senhora de Fátima. A todos os devotos de Nossa Senhora de Fátima que desde ontem já estão orando por ela, né? E as festividades em Portugal, tive a oportunidade de conhecer, é lindo o dia de hoje lá, é uma festa só. E também hoje nós lembramos, e aí voltamos aos bancos escolares, quando nós aprendíamos tudo sobre a abolição da escravatura. E eu me faço a seguinte pergunta: será que a gente está liberto da escravidão? Será que nós não estamos vivendo um outro tipo de escravidão todos os dias? Se a gente falar das redes sociais, não é mesmo? Estava vendo esse final de semana, lendo alguns artigos a respeito disso. Quanta escravidão que a gente vive também por conta da tecnologia, que nos ajuda, claro, todos os dias, né? Mas que a gente precisa sempre tomar muito cuidado. E por falar em escravidão, me parece que a gente vai ter que esquecer que o açúcar branco existe. Não é mesmo, minha querida Paula Mello? Bom dia. Tudo bem? Olga, tudo ótimo. A gente vive meio que uma escravidão também com relação à comida, né? Com certeza. Porque é um policiamento, isso não pode, aquilo faz mal. E o açúcar branco está no centro dessa discussão. Exato. É o que eu vivo falando para os meus pacientes, Olga. Infelizmente, hoje o mundo oferece sempre muitas oportunidades para a gente estar o tempo inteiro se alimentando com comidas que dão um prazer enorme, que é o que a gente precisa. Exatamente porque o nosso dia a dia hoje é tão corrido e a gente se sente tão estressado que dá um certo alívio imediato, e esse alívio imediato muitas vezes vai vir através da comida. E hoje a gente pode ter assim, né, Olga? É de fácil acesso, né? O acesso, tá na esquina. Exatamente. É barato. É barato, é fácil, dá para comprar todo dia. Exato. Agora, é o seguinte, a gente está falando do açúcar branco, o quê? 10 anos? Que a gente está batendo, vocês nutricionistas, os brancos todos, né? A farinha branca, o açúcar branco. Exato, todos os refinados, mais ou menos uns 10 anos, né? Antes bastante disso, não se sabia que fazia tão mal? É aquela coisa, cada vez mais a ciência vai avançando, os estudos vão saindo, e o problema maior hoje, eu acho que há muito tempo já se conhece os problemas e as doenças que podem vir com o excesso de açúcar, mas o grande problema é que essa enxurrada de produtos alimentícios, e a gente fez questão de trazer uma mesa aqui bem rica neles. Tem uma mesa farta, bonita, aliás. Exatamente mostrando como a gente pode estar comendo açúcar embutido em alimentos e a gente não faz nem ideia. Saber. O açúcar branco faz mal para todo mundo ou algum grupo que pode consumir sem problemas? Hoje a gente fala muito em tentar abolir ao máximo, reduzir ao máximo, pelo menos, o açúcar branco da rotina. E não só o açúcar branco, né, Olga? No final das contas, se a gente fala em mascavo, demerara, o próprio mel. Muita gente substituiu, né? O branco pelo demerara. Isso. Ou não, eu vou pro mel. Ou então vai pro adoçante. Isso. A gente tem que entender que o mel, o mascavo, o demerara, de fato, são tipos de açúcar que têm uma qualidade superior ao açúcar branco pelo fato de conservarem um pouquinho mais as vitaminas, minerais, antioxidantes, mas eles, no final das contas, vão estar predispondo a pessoa ao mesmo risco de doenças se consumido em excesso. Então, no fim das contas, independente de qual seja o tipo de açúcar, não adianta a gente achar que a gente está liberado para consumir ele na quantidade que a gente quiser. Se engana as pessoas que acabam fazendo isso. O ideal seria não comer açúcar, mas não tem como. Aqui a gente tem refrigerante, tem suco, isso aqui é um achocolatado. Exato. É leite. É um dos tudo lugares, tem açúcar. Tudo tem açúcar. Porque, no final das contas, praticamente toda essa seção daqui são de produtos alimentícios. E qualquer coisa que seja adocicada no paladar, ela vai ter algum tipo de açúcar envolvido. Ou algum adoçante natural, que a gente pode estar falando dos açúcares em si, do mel, mascavo, melado de cana. Ou algum dos adoçantes, que aí podem ser calóricos e não calóricos, artificiais ou não artificiais, que é o que a gente vai debater aqui um pouquinho hoje. O que eu diria só, Olga, falando até dos grupos que você perguntou em relação às pessoas que podem ou não podem, eu acho que todo mundo que é saudável, a gente tem sim uma cota de açúcar que a gente pode consumir no nosso dia sem problema algum, sem que isso afete a nossa saúde ou vá acabar com o nosso metabolismo. Mas tem alguns grupos, especialmente então os diabéticos, os proibidíssimos. Os que são resistentes à insulina, que é justamente o termo científico que a gente usa para aqueles que são pré-diabéticos, que estão com um pezinho lá, um pezinho cá. Quase lá, exato. Ou aqueles que têm compulsão alimentar. A gente sabe o poder que o açúcar tem. Ele dá tanto prazer, ele faz uma festa tão grande no nosso paladar, que qualquer pessoa que tem uma tendência à compulsão alimentar, obviamente vai tender a exagerar muito mais quando a gente está falando de um produto açucarado. Seja ele açucarado
com o açúcar branco mesmo, ou seja ele adoçado artificialmente. Então, às vezes, quando a gente fala de um produto diet, ele tem tanta chance quanto um produto açucarado, às vezes, de despertar a compulsão alimentar. Nós temos um sério problema que nós não lemos rótulos. E também dá licença, ler rótulo não é tarefa fácil. Não é mesmo. Você enxerga bem. Exato, aquelas letras Só se for minúsculas. de lupa no supermercado, gente, com lupa. É verdade. Porque tem umas coisinhas, não tem jeito, você coloca assim, não, eu não tô entendendo esse negócio aqui. É verdade. Então, e tá ali. Só que nós não temos esse hábito da leitura do rótulo. É verdade. Fora, além das letras super pequenininhas, muitas vezes são utilizados, né, Olga, termos técnicos que a gente não conhece. Me dá um, por exemplo. Exemplo. Que mascara o açúcar ali. Exato. Ao invés de ser açúcar, pode estar, por exemplo, maltodestrina. Maltodestrina. Gente, que palavra. Quem é que ouviu falar nisso, maltodestrina. Você teria ideia, Bibi, que isso é açúcar? Não, e sabe o pior de tudo? É que maltodestrina, ela é uma cadeiazinha de várias glicoses ligadas. Então, ela não é considerada um açúcar, um mono ou um disacarídeo. Eu sei que eu estou usando muitos termos técnicos, desculpa, tá gente, mas... grego, não estou entendendo nada. Mas o que é que eu quero dizer? É que pela composição química dele, pelo fato dele ser uma cadeia longa, ele não é considerado um açúcar pela nossa legislação. Então, muitas vezes ele pode, por exemplo, fazer parte de produtos diet. Então, se a gente pega, por exemplo, um chocolate diet, isso é um alerta que eu gosto de fazer, principalmente para aqueles que são diabéticos. Muitas vezes eu pego um chocolate diet, então ele tá lá, 0 açúcar estampado no rótulo. Mas quando eu vou ver lá as letrinhas miúdas na lista de ingredientes, muitas vezes pode ter maltodestrina, que realmente, pela nossa legislação, pode ser adicionada maltodestrina em um produto diet pelo fato dela não ser considerada um açúcar. Só que qual é o problema? É que ela eleva a nossa glicemia tanto quanto um açúcar. Esse é o maior problema, Olga. Então a gente não pode se enganar. Bom, dizem que o refrigerante é o que tem mais açúcar, né? Um dos que tem mais. E o suco, por exemplo? Aqui temos um suco de uva. Aí você usou o exemplo perfeito. Mas a gente usa lá, aliás, lê no rótulo, sem açúcar, sem adição de açúcar, sem conservante. Isso é verdade? É verdade, tem muitos, principalmente o suco de uva, hoje é muito comum a gente ver naquelas garrafas de vidro, né? Que ele é totalmente sem adição de açúcar. Ali só é uva e nada mais. O grande problema é a quantidade de uva que se utiliza para fazer um suco desse, Olga. Então, se você pegar, tem garrafas de 1 litro, tem até algumas marcas que vêm estampadas lá. 1,5 kg, quase 2 quilos de uva em uma garrafa. Ou seja, é um suco que naturalmente contém muito açúcar, que é a frutose da fruta, mas que não deixa de ser açúcar. Então, ele às vezes tem um dano em potencial tão grande quanto um refrigerante para uma pessoa que não pode comer açúcar. E você acha que está tomando suco e que está tudo bem? E que é saudável e que tudo bem. Aqui a gente tem uva, tem banana, que também tem açúcar. Exato. Na verdade, essa seção daqui, Olga, tanto das frutas frescas quanto das frutas secas, que é o caso do damasco, aliás, da tâmara. O damasco é muito doce, Paula. Exato, a tâmara também, né? A tâmara é mais doce ainda. A tâmara é mais doce. Na verdade, quando a gente pega qualquer fruta fresca e seca ela, ou seja, retira a água dela, a gente está concentrando os açúcares. É como a uva passa. Exatamente. Por isso que uma uva passa ela vai ter um potencial de dulçor, né, muito mais forte até do que a uva fresca. Isso daqui contém açúcar? Contém. É o açúcar natural da fruta. Esse não faz mal? Exato. Não é que não faça mal até. Para um diabético, por exemplo, se ele come muito, vai acabar fazendo. Mas, por exemplo, um diabético que vai um cacho de uva, vai consumir um cacho de uva desse tamanho aqui. Tem algum mal? Se a gente pegar metade dele, que seria mais ou menos uma porção, não tem problema nenhum. Isso eu tô falando em um determinado momento, tá bom? Em um momento do dia. Para um diabético, se ele consumir, por exemplo, 2 porções de fruta no dia, não tem problema nenhum. Tudo vai depender de como tá organizado o resto da alimentação dele. Agora, Paula, é muito difícil a gente conseguir viver sem o açúcar, né? Você que tá aí me vendo nesse momento e gosta, né? Tá até pensando até na sobremesa que vai servir hoje, né? Na hora do almoço. Exato. Que, aliás, sobremesa dá pra viver sem também, né? E comer uma vez por semana só, não dá? Exato. Eu acho que no dia a dia, Olga, o ideal seria todo mundo se habituar a viver sem sobremesa, a não precisar daquele docinho depois do almoço. Ou, caso precise muito, que recorra sempre a uma fruta fresca. Exato, uma porção de fruta fresca. No momento em que a gente escolhe a fruta, ao invés de qualquer coisa adoçada, Olga, é óbvio que a gente está aqui ingerindo não só a frutose, que é o açúcar da fruta, mas também está ingerindo um monte de fibra, água, antioxidante, vitaminas e minerais
minerais. Então, sem dúvida, a gente preferir a fruta fresca, até mesmo para adoçar algum alimento. Exemplo, vai tomar um iogurte natural, que já tem um sabor naturalmente azedinho. Certo. Ao invés de comprar um iogurte que é cheio de açúcar, vão picar umas frutas dentro. É um mamão, enfim. Exatamente, uma banana, o que for que a pessoa já vai goste. adoçar, né? Exato. A gente está aqui com a Paula Mello, que é nutricionista, com essa mesa bacana. A gente está falando sobre os açúcares embutidos nos produtos, os cuidados que a gente precisa ter. Daqui a pouquinho tem Edu Scarfon falando. Você lê horóscopo todo dia? Você dá uma olhadinha eu lá? até que não leio, é, não, mas bem que consulta, né? Ministra Damares também está aqui, acabou de chegar, daqui a pouquinho ela estará aqui conosco. Você que quer participar do programa, fazer perguntas, mande a sua pergunta, #Olga, que a gente está aqui, eu também, pelo nosso WhatsApp, que sempre está lá na tela, para você que quer se contactar com a gente aqui. Quando a gente mostra pães, vocês dizem, o pão por si só, nem que não se coloque o açúcar lá, a farinha vira açúcar. No final das contas, tudo que é carboidrato, ou seja, Vira que está açúcar. presente na farinha, que está presente nos tubérculos e raízes, por exemplo, no caso da batata, da mandioca, tudo isso, tudo que é carboidrato, mesmo sendo amido, ou seja, de cadeia longa, no fim, no nosso corpo, vira açúcar. Quando você fala batata doce também? A batata doce também. Tanto a batata inglesa quanto a batata Mas por doce. que ela é tão recomendada por vocês? Na verdade, a gente não entende isso, Olga. Que virou a queridíssima, né? Exato. Dos fitness. É um bambam, tanto que as pessoas geralmente recriminam total a batata inglesa, ninguém Isso. quer ver por perto, e a batata doce é a queridinha. E, sinceramente, a nível científico, não tem lógica nenhuma para esse comportamento. Gente, olha mais uma que eu tô aprendendo A hoje. batata doce, no fim das contas, ela tem um índice glicêmico um pouco menor do que a batata inglesa. O que é índice glicêmico? É a velocidade com que o açúcar vai subir no nosso sangue. Mas cá entre nós, Olga, no fim das contas, isso importa para alguma coisa? Não. Melhor que a gente pense sempre no teor bruto de carboidrato que aquele alimento tem. Mas é um alimento bom. É um alimento ótimo. Todos os tubérculos e raízes são alimentos excelentes pra gente ter. Você já ouviu falar da batata Yacon? Já ouvi falar. Então, só que não é uma Excelente. coisa tão difundida, né, Paula? Não é. Que Ela- seria, inclusive, indicada para quem Pra é diabéticos, diabético, né? Exatamente, porque ela tem um teor muito alto de uma determinada fibra, tem um teor baixo em carboidrato e um teor muito alto em uma fibra que ajuda muito a reduzir a subida da glicose no nosso sangue. Fica e é a dica ótima pra pra você, nossa flora. pesquise, por favor, eu sempre digo pra vocês, entre na internet, tem absolutamente tudo. Batata Yacon. É uma coisa incrível que essa batata pode te ajudar e ela está confirmando. Sim. Quem é diabético, principalmente. Só que não é uma coisa que todo mundo conhece. E Não barato, fácil, dá pra Exato. plantar lá no quintal. É fácil. Agora, antes para quem não conhece, ouve a gente falar de batata Yacon, aí acha que vai poder fazer as mesmas preparações que faz com a batata convencional. E não é. A batata Yacon tem um gostinho de pera. Tem. Ela pode ser comida, ela é para ser comida crua mesmo. Crua, não você pode- arranca lá do chão, Exato. ou vai e compra, Descasca. você lava ela, descasca Aham. e come. E come. purinha, Ela tem não, um sabor de não fruta cozinha, mesmo. não nada, né, Não Paula? precisa cozinhar nem nada. Tem gente até que faz chips. Eu já fiz Isso. chips em casa. É uma possibilidade, mas via de regra, ela parece uma fruta. Pode ser comida crua. Dá pra, assim, aquela fomezinha que dá no final da tarde, ali umas 4 e pouco, né? Excelente. Come uma fatia da batata Yacon. Uma outra batata, o cará, também me falam que é muito boa. Cará, inhame. Inhame. Eu acho que todas essas raízes e tubérculos, Devemos consumir Olga, mais. devem vir para nossa rotina, com certeza. Muito bem. E daqui, o que a gente precisa esquecer que existe, Paula? Olha, esquecer que existe é um termo forte, né? difícil. Eu acho assim, ó, que se a gente é saudável, vamos tentar minimizar. Eu acho que esquecer que existe até essa categoria aqui. Essa categoria de aqui? biscoito, de elementos muito açucarados, que fora o açúcar, tem um monte de gordura trans, tem um monte de aditivo químico. Então isso daqui eu acho que não deveria ser oferecido pra ninguém, nem mesmo para as nossas crianças. Ai, mas eu tô que com é uma algo vontade de tão pegar comum. um desse agora, minha filha. Eu tomei café super cedo. Porque isso aqui dá pra uma enganadinha na fome danada, né? Agora, você acha que engana a fome mesmo, Olga? Ou ele acaba atiçando a nossa fome? Porque às vezes eu acho que eles servem até Estimula. para estimular a gente a comer muito mais. Às vezes a gente não tava nem com tanta fome, mas come o primeiro desse, aí sim que o nosso apetite abre, a nossa vontade de comer fica muito maior. Bom, E isso vem vocês por conta também do açúcar. dizem, as nossas crianças nascem, elas não têm paladar, elas não sabem o que é doce, o que é salgado, enfim, isso vai se desenvolvendo. Que cuidado eu tenho de ter já com a criança, já com o bebê, para não introduzir refrigerante logo muito cedo, enfim. Exato. Que cuidado eu tenho que ter, Paula, para acostumar desde pequeno, então?
Esse é o X da questão. Eu acho que a gente tem que deixar para introduzir, né, nessa fase de introdução alimentar, onde a criança vai começar a participar da alimentação da casa, a gente não tem que ter esse tipo de alimento dentro de casa. Então a gente não tem que apresentar à criança desde pequena esses alimentos que eles são artificialmente adoçados. Então se é para apresentar o sabor doce à criança, vamos apresentar nessa forma daqui. Tá, e quando ela vai pra escola, e aí ela começa, tudo bem, em casa você segurou a barra. Isso. Ela foi pra escola, ela começa a ter contato com os amiguinhos, um mostra o lanche pro outro e tal, e daí como é que faz? Olha, aí eu acho que já não tem mais o que fazer, Olga, na Ai, verdade. meu Deus do céu. Eu ainda não tenho filhos, mas o que eu converso sempre com os meus amigos é que é o seguinte, quando eu tiver filhos, dentro da minha casa, eu acho que o meu filho vai ser exposto a tudo que há de melhor. Mas no momento em que ele sai, que ele tá na escolinha, a gente perde um pouco o controle, né, Olga? Completamente. E a gente não tem que viver alienado achando que o nosso filho não vai comer açúcar de forma alguma, porque lá ele vai se expor a esses alimentos. Mas eu acho que o mais importante sempre é a gente estar dentro de casa, passando aquilo que é o ideal para o nosso filho. Deixa eu pegar uma água aqui, Fica por favor. à vontade. Só um pouquinho. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Aliás, uns dizem assim... Desculpa. Tem que tomar 2,5 litros de água por dia, o outro diz que tem que tomar 3, o outro diz que não. Qual é o ideal? Quanto de água, né? Isso vai depender muito de pessoa para pessoa, do clima, depende de absolutamente tudo, porque depende de quanto a gente transpira ou quanto não transpira. Se a gente faz muita atividade física, depende da nossa massa principalmente. Mas o que eu diria é que, assim, se a gente tomar uma média assim, de 1,5 litro a 2 litros, provavelmente para todo mundo, já seria suficiente para hidratar a gente. Mas é claro que se a gente está exposto, 1,5 litro provavelmente já seria suficiente. Mas é muito difícil responder essa pergunta assim com uma resposta só, Olga, porque vai variar. Suco, chá, não substitui água. É aquela coisa, não é que não substitui água, todos esses líquidos que a gente consome, seja chá, suco, sopa, uma fruta aguada, como é o caso de melancia, por exemplo, tudo isso entra na contabilidade da água do nosso dia. Então, não necessariamente a gente precisa beber 2 litros de água pura. Se a gente está bebendo chás ao longo do dia, isso também está servindo para hidratar a gente. Bom, aqui nós temos, você trouxe essas duas aqui, que são ótimas, eu sei, mas são caras. A gente pode substituir isso aqui por uma outra coisa similar? Poderia, na verdade. Que é o verdade, damasco e a tâmara? Exato. Eu acho, na verdade, que até muito melhor do que as frutas secas são as frutas frescas. Frescas. Então aproveita a fruta que está na promoção, que está na época, perfeito. Ela já vai ser doce naturalmente. O coco fresco? O coco fresco a gente trouxe até para representar, Olga, o açúcar de coco, que é um dos açúcares mais ou menos novos, ele está há poucos anos no mercado. Se fala bem pouco dele. Se fala bem pouco, mas hoje até já tem algumas indústrias, algumas linhas de produção que estão utilizando o açúcar de coco e ele ficou muito famosinho pelo fato de ter baixo índice glicêmico. Só que é aquilo que você me perguntou, então, da batata doce versus a batata inglesa. A batata doce, ela acaba sendo endeusada hoje exatamente por ter um índice glicêmico um pouco mais baixo que a batata inglesa convencional. E o açúcar de coco veio nessa mesma linha, de por ter um baixo índice glicêmico. Quando vira moda, viraliza na internet. Exato. Porque vocês nutricionistas, que, enfim, você é super antenada com tudo também, é uma coisa de louco, Paula, o que tem na internet. É muita informação. Chega a um né, ponto que você diz, o que é verdade aqui? É verdade. A gente está sendo bombardeado, é o que você estava falando ali das redes sociais escravizarem, eu concordo plenamente com isso. E quanto mais a gente vive nesse meio, mais a gente recebe informação de todo lado, e às vezes a gente não sabe em qual informação acreditar, porque as informações, elas são às vezes completamente inversas. E se eu vi, você, minha querida amiga, não viu, eu vou comentar com você. Paula, você Exato. viu? Olha que legal. Vamos começar a comer coco. Exato. Metade de um coco por dia, que então diz que faz bem, que não sei quem disse. Vamos substituir não sei o que lá pelo o óleo de coco. Lembra o que se falou? Depois um dia veio alguém e disse que o óleo de coco não fazia nada daquilo. Sim. Então, me desculpa, vocês nutricionistas, tem uma responsabilidade muito grande, sem dúvida, mas a gente não sabe. Chega um ponto, creio que você que está nos vendo nesse momento aí, que também acessa a internet, que recebe pelas suas redes sociais esse tipo de informação, você fica com aquela interrogação imensa. O que é verdadeiro nisso tudo? É bem complicado a gente responder isso. E é por isso que eu converso com os pacientes, tanto em relação ao nutricionista, quanto em relação a qualquer médico, a qualquer profissional de saúde que você tem na sua rotina. Confie no profissional, ouça o que ele fala, se você sente verdade no que ele fala. E outra coisa,
Graças a Deus a gente tem a internet aí que a gente pode minimamente procurar um pouquinho. Óbvio que a informação de qualidade, que é informação científica, muitas vezes é difícil para a pessoa leiga acessar. Sim. Esse é o problema. E até entender, né? E até entender. Então a gente fica sempre muito naqueles sites de buscas ou nas redes sociais e querendo muitas vezes confiar a nossa saúde a isso. Só que o problema é isso, aqui tem informação de todo tipo. Então o ideal seria que a gente buscasse um profissional para realmente seguir as orientações. Se você está aí você é um pré-diabético, é um diabético, cuida mesmo. Sim. Você que está querendo perder peso, mas perca peso porque você está com vontade, você quer se sentir melhor, nada por imposição de nada, Exato. Não é mesmo? De uma forma saudável. Temos muitos produtos saudáveis no mercado, temos. Temos cada vez mais. De nos informar mais. Exato. De nos dedicar mais a nós mesmos pesquisarmos. Isso. Eu acho que é importante, Olga, até a gente falar de alguns adoçantes novos que têm sido colocados no mercado. Na verdade, nem novos, já tem alguns anos que eles estão. Fora o açúcar de coco, que no final, só para completar a informação, ele realmente tem mais baixo índice glicêmico, mas no fim das contas ele tem a mesma quantidade de carboidrato que um açúcar comum. Então, consumindo em excesso, vai dar exatamente no mesmo. Não adianta a gente querer trazer o açúcar de coco para fazer um monte de preparação açucarada no dia. E outra coisa também, a gente trouxe aqui esses bolinhos para exemplificar. Hoje a gente tem uma enxurrada muito grande no mercado de empresas fazendo produtos que têm baixo teor em carboidrato e utilizando xilitol e eritritol. Eu não sei nem se você já ouviu falar nesses adoçantes. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Mas hoje tem muitas empresas colocando no mercado e são adoçantes que são naturais. Eles têm um teor em calorias mais baixo do que o açúcar, então são interessantes por conta disso. Geralmente eles são extraídos de frutas ou de tubérculos e raízes. Então vamos ler o rótulo. Exato. O grande problema só é que consumido em excesso, eles tendem a dar um desconfortozinho intestinal. Então é fácil você ficar com gases. Exato. Me dá o seu endereço. Instagram, Nutri Paula Melo. Nutri Paula Melo, Melo com 2 L's. L's. Isso. E quem quiser entrar no site também, o nutripaulamelo.com.br. Melo com 2 L's. Saúde pra você. Muitíssimo obrigada, Olga. Vamos lá, gente. Cuidado. Sempre muito cuidado. Não tem jeito. Tem de ter muito cuidado. Temos de estar atento. A informação tá aí. Só que a gente não pode ter preguiça de jeito nenhum, né? Agora já são 10h12. A gente recebe hoje a ministra Damares aqui no programa. Vem a ministra. Cadê a senhora? Eita, que finalmente chegou o dia. Cortou os cabelos? Sim. Bom Fiquei dia. bonita? Ficou, tá ótima. Bom dia, Olga. Bom dia, obrigada por ter vindo. É uma alegria estar com você. Bom dia. Prazer. Tudo bem, André? Vamos sentar? Vamos Sente sim. aqui, ministra, por favor. A ministra, aliás, veio direto do aeroporto pra cá, né? Direto. Fez bom voo? Bom voo, um voo rápido, muito sono. Sono? Por que sono? Tem dormido pouco? Temos dormido pouco, né, doutor? Muitos assuntos para tratar. Né? São muitos os nossos desafios, estamos dormindo pouco. O Ministério tem tirado-lhe o sono. O que está acontecendo no Brasil hoje está nos tirando do sono. O que, por exemplo? Me enumere algumas coisas. O suicídio e a automutilação de crianças e adolescentes. Desde que nós começamos a tocar no assunto e falar de uma forma aberta, os nossos telefones não param, as imagens não param de chegar. Doutor André é um... Você é psiquiatra, né, André? Sou psiquiatra da infância e adolescência. Trato especificamente desse tema nesse público. Aliás, saiu uma matéria até outro dia de que o índice de suicídios no mundo caiu e no Brasil aumentou 24%. Especialmente entre adolescentes. E também o Rio Grande do Sul não sabia desse dado. No Rio Grande do Sul é o maior índice que nós temos de mutilação, de suicídio, enfim, de adolescentes. O Rio Grande do Sul tem um histórico, né, E por quê? Já se detectou por quê? Vários estudos tentando mostrar, né, o porquê da incidência maior. Questões culturais, questões da própria agricultura particular lá, mas como o suicídio é um multifatorial, a gente não tem um fator específico, né, para justificar. Esse é o nosso problema também, né, ministra? A gente não tem dados. O Brasil sempre teve esse problema, não é de agora, é de sempre. Estatisticamente, a gente não tem dados concretos. Nós temos uma cidade no interior de Santa Catarina que agora foi proibido vender corda na cidade. Uma cidade pequena.
por conta do número de enforcamento. Então, na cidade não se vende corda. Mas e resolve não vender corda? Ele pode pegar um cinto, sei lá. Não resolve, mas é tamanho desespero dos vereadores e do prefeito que iriam tomar uma iniciativa. E quando você fala assim, quantos são? Onde eles estão? Qual é a maior incidência? Em que lugar do país? Aí vem agora uma novidade no Brasil, uma nova lei que foi sancionada há 2 semanas atrás, para a gente conhecer esse universo. Porque no Brasil só era obrigatório a notificação do suicídio, mas a tentativa do suicídio e a automutilação não eram notificadas. Então, a gente não tem ideia de quantas pessoas estão, de fato, se automutilando, quantos estão tentando suicídio. E eu acredito que com a nova lei agora e as notificações obrigatórias, eu creio que a gente vai se surpreender com os dados que estão chegando. A partir do momento que você tem uma notificação, você tem um dado real, né? Isso, você tem o conhecimento do que você precisa fazer para poder minimizar o impacto disso. Fazer a prevenção e promoção de saúde, principalmente. O seu ministério lançou agora a campanha com a Luísa Brunet, Sim. Acolha a Vida. Acolha a Vida. Vamos rodar o VTzinho, por gentileza, Denis? Vamos colocar no ar? Vamos lá. É uma campanha justamente para alertar todo mundo, né? Filho como eu, é responsável por cuidar de alguém, tem sempre a mesma preocupação. Se estão bem na escola, se estão bem alimentados, se estão se vestindo bem e se estão bem com os amigos. Mas pouca gente pode perceber que atrás de uma rotina aparentemente normal pode haver um profundo sofrimento. E esse sofrimento, essa dor, é capaz de levar a pessoa a cometer violência contra o seu próprio corpo. E até mesmo, por fim, a sua própria vida. Se você conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, não agrida, não se omita. Ela não está fazendo isso para chamar a atenção. Acolha essa pessoa com amor e com carinho. Depois encaminhe aos profissionais de saúde mental. Não demore, pois a pessoa que você ama pode estar em perigo. Abrace, envolva, acolha a vida. Muito bem, um beijo aí para Luísa Brunet, como sempre, maravilhosa. E ela diz uma frase muito importante ali, Olga, que as pessoas que estão se cortando não querem se aparecer. E aqui eu queria dar um recado para os pais. Os pais, quando observam que uma criança está se cortando, e eu falo criança, Olga, porque nós já temos incidência de crianças de 5, 6 anos se cortando no Brasil. Sim. E já temos registro de suicídio de 6 anos de idade. Uhum. Então, quando os pais observam que elas estão se cortando, a primeira coisa, está querendo chamar atenção. E vem aí a bronca, vem o castigo, e o que ela fala, eles não estão chamando atenção, eles estão mesmo em profundo sofrimento. E é isso que a gente está querendo conversar com o Brasil, conversar com os pais. Os nossos adolescentes, nossas crianças, nossos jovens estão, de fato, em profundo sofrimento. Imagina, uma criança tem medo de injeção. E como é que ela se corta? E aí se cortam profundamente e a maioria não quer se matar. É o que nós chamamos, né, doutor, de automutilação não suicida. Agora, a senhora como ministra da Família, né, a senhora sabe, vocês sabem, nosso ministério, que nós temos um problema sério. A mulher está aí, provendo o lar, trabalhando, esses filhos ficam muitas vezes sozinhos, os pais saem para trabalhar, os filhos estão, aliás, já foram para a escola, volta para casa, às vezes os filhos estão dormindo e nós sentimos uma necessidade urgente de diálogo, de olho no olho, de se conversar. Por outro lado, nós temos a escola que precisaria ter psicopedagogos, enfim, psicólogos para ouvir essa criança. Eu não sou especialista no assunto, ministra, mas a gente está ouvindo um grito de socorro. Sim. Dessas crianças e desses adolescentes. O que fazer para resolver? Olha, Olga, agora que o poder público vem de fato com iniciativas para estar em parceria com a família acolhendo, porque é muito simplista a gente dizer que a culpa é da família. Imagine um pai que perde um filho de 11 anos, uma mãe. Nós temos ocorrência de criança de 10 anos. Tem uma colega nossa da Câmara que chegou em casa para almoçar, o seu filho de 11 anos estava enforcado na geladeira. Imagina culpar essa mãe. A culpa não resolve nada. Não, imagina, ela já está sofrendo demais. Então agora o poder público vem para fazer a parceria com a família. E acreditamos que a escola
é um espaço. A escola é um ambiente que a gente pode estar prevenindo e acolhendo essas crianças. Então, a campanha começa falando sobre o tema, mas agora nós estamos fazendo parceria com o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Mas o professor tem, ele está habilitado a falar sobre isso? Quem vai falar sobre isso, ministra? Na escola, na sala de aula? O André. Pois é, a ideia é que os professores recebam treinamento adequado, saibam lidar com a situação e saibam fazer os encaminhamentos pertinentes. A gente tem visto uma demanda cada vez maior das escolas de como abordar o tema, de como lidar com a situação, e muitas vezes eles ficam, de fato, sem ter um norte, sem ter como fazer da melhor maneira e da maneira mais correta possível. Então, dentro dessa campanha, vai ter uma atenção especial voltada para os profissionais da área da educação. Mas isso vai demandar também de tempo até eles se prepararem? Sim. Ou é algo que vocês vão fazer já, urgente, já nós já fazendo? vamos começar, mas até a gente alcançar esse universo enorme, um número muito grande, isso vai demorar. Mas nós estamos agora com uma iniciativa interessante. Nós vamos para a faculdade que está formando o educador. E a gente já está começando agora, nos próximos dias. 75% dos professores que vão para o mercado de trabalho, eles são formados em faculdades e universidades particulares no Brasil. Então, nós fizemos, a semana passada, a assinatura de um termo de parceria com a Associação Nacional das Universidades Particulares, onde os seus alunos que vão para a escola serem professores já começarão a ser treinados e preparados. Então, já é um início bem bacana. Mas vamos acompanhar e vamos estar treinando também os professores que já estão na ativa. O MEC vem aí com algumas iniciativas, o Ministério da Saúde também. Esse treinamento vai ser dado por profissionais da área da saúde mental, porque nós precisamos, de fato, dizer para o professor como abordar, como acolher, como identificar e o que fazer. E o que fazer aqui a gente já pode até falar. Identificou, buscar imediatamente a assistência médica. Imediatamente. Diante de todo o quadro que a gente está vivendo, né, o suicídio, a depressão terrível, a automutilação, nós estamos doentes mentalmente, ministra? O que está acontecendo conosco? Eu vou falar dessa geração. Essa geração, ela não está sabendo lidar com seus conflitos. E o doutor André pode falar com mais propriedade. Os adolescentes não estão sabendo lidar com seus próprios conflitos. Alguns falam que é a geração que está se vitimizando. Nós temos alguns indicadores. Por exemplo, eles estão muito conectados no mundo online, mas não estão conectados aqui. A relação interpessoal, ela tem sido negligenciada. Não estão sabendo lidar. E quando o conflito de fato chega, esses meninos estão sabendo lidar. Um dos motivos que os meninos se suicidam, se cortam, é o bullying. Não estão sabendo lidar com essas dores. E a escola também, por um outro lado, não está preparada. É um fenômeno, Olga, mundial. Isso não é uma coisa só no Brasil. No Brasil, os especialistas apontam que nós estamos com em torno de 14 milhões de jovens e adolescentes se cortando. É muito! Eu quero dizer para você, esse número é absurdo. Imagina, Olga, se tivesse um terremoto no Brasil e 5 mil pessoas ficassem feridas. Viriam pessoas do mundo inteiro para cuidar. Viriam cachorro, viria bombeiros do mundo inteiro para cuidar de 5 mil pessoas. Nós temos 14 milhões de jovens e adolescentes. Essa é uma estimativa e é possível que seja bem maior agora com a notificação compulsória. Então, imagine, é uma geração inteira que está machucada. E por quê? Por que eles se cortam? Eles sempre falam dor na alma. Eles se falam, estamos em profundo sofrimento. E aí vem algumas motivações. O bullying, o abuso sexual, a ausência familiar. São inúmeros os motivos que levam uma criança a se cortar e a se suicidar. Aliás, também. quando se fala de violência familiar, a gente não pode esquecer que essa violência começa dentro de casa, né? Isso é contra a criança, o adolescente, contra a mulher. Os casos começam dentro da família. Então, a família está doente, ministra? Está. E aí, quando a gente fala de violência, eu vou pular para uma outra violência, que é o abuso sexual. Quando a gente chega no abuso sexual, a gente se assusta,
que mais de 65% dos casos de violência sexual acontece dentro de casa. É o pai, é o irmão, é o padrasto, primo, é o tio, avô, tá? A senhora é favorável à castração química em casos de... Não resolve, Olga. Não? Nós já temos algumas propostas lá no Senado e na Câmara caminhando, mas não resolve. Por quê? A pessoa que comete a violência contra a criança, a castração química, ela vai tocar num único órgão. Mas ele tem a mão, ele tem o pau, ele tem a madeira, ele tem garrafa. Nós temos crianças que estão sendo abusadas com garrafa no Brasil. Então, a castração química não é a solução. É um caminho, mas não é a solução. E nós vamos ter que trabalhar uma geração inteira. Olga, com relação à violência sexual, a ciência fala que em torno de 50% das crianças abusadas serão abusadores, poderão ser abusadores. Então, é um ciclo, o abusado vira abusador, o abusado vira abusador. Não termina nunca. Nós vamos ter que, uma geração vai ter que se levantar, Olga, e dizer basta. Nós vamos ter que nos levantar como sociedade, como as religiões, as escolas, todo mundo vai ter que vir para esse debate, basta. Nós vamos ter que interromper uma geração o abuso, com certeza nós teremos menos abusadores. Mas são inúmeros os desafios. E assim, essa violência, o abuso, leva a outra violência que é a automutilação, leva a outra violência que é o suicídio, e aí um abismo puxa outro. A família está precisando fazer uma releitura, e aí a gente vem nesse momento com a proposta do Ministério da Família. Pela primeira vez, o Brasil tem um Ministério da Família. Em virtude da tamanha necessidade que nós vamos ter, estamos sentindo de investir em família e no fortalecimento dos laços. Doutora Andréa, quando a ministra fala que, né, dessa junção de esforços, né, escola, enfim, o governo, fazer essa mudança, a gente sabe que uma mudança não se faz em um governo, de repente, em 4 anos não se faz uma mudança dessas, né? É uma geração toda. Por onde que a gente começa isso? Porque aqui, ministra, ainda, antes que o doutor André responda, nós temos o caso da violência contra a mulher. Quando a gente fala família, a gente fala mãe, mulher, o pai, os filhos. É um absurdo o que está acontecendo. De assustar. A gente tem dados, né, que são uma mulher assassinada a cada 2 horas, um estupro a cada 11 minutos. É uma coisa absurda. Todo dia você abre sites, pega jornal, ouve rádio, TV. É mulher sendo morta, espancada. Temos a 3ª melhor lei de proteção da mulher do mundo. Mas ainda acontece demais. Muita violência, demais. O que a senhora pensa em fazer com relação a este assunto? Diretamente agora com a mulher. O que fazer para cessar isso, para diminuir esses índices? Olga, e nós vamos nos assustar agora com mais números, porque esse governo está buscando as excluídas, as invisíveis. Nós vamos trabalhar com a mulher ribeirinha, com a mulher cigana, a mulher quilombola, a mulher da floresta. Lá não tem a notificação. Lá não tem uma delegacia da mulher. Então, agora que nós estamos buscando essas mulheres, estamos indo ao encontro delas, nós estamos nos surpreendendo. E aí, nós vamos dizer para você, a violência contra a mulher, ela é muito maior do que você possa imaginar. É muito maior do que está notificado. E aí, nós estamos, eu confesso para você, Olga, como ministra, eu falo para você que às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, o que fazer? Nos assusta o tamanho da violência contra a mulher. É por conta da educação desse homem que continua machista, forte? Aliás, quero lhe fazer uma pergunta. Outro dia a senhora disse o seguinte, que as mulheres precisam ser submissas. E isso me preocupou um pouco. O que a senhora quis dizer com isso? Olha, Olga, as pessoas estão sempre perguntando sobre isso, porque foi uma fala minha dentro da igreja. No conceito cristão, a mulher tem que ser submissa aos cuidados do marido e o marido tem que protegê-la ao ponto de dar sua vida pela mulher. É aquilo que é o cuidado cristão. O marido tem que proteger a mulher com a sua vida. Mas ele não está protegendo, ministra, ele está matando, ele está espancando. Aí, nesse momento, então, pegaram só essa minha fala e não pegaram o complemento quando eu disse, e aí, homens? Cadê os ensinamentos de Cristo? Cadê o ensinamento bíblico? Vocês têm que proteger as mulheres com as suas próprias vidas, protegê-las, cuidar, de todas as formas. Inclusive, Olga, há uma violência que eu tenho lidado muito e que as pessoas não falam, que é a violência psicológica.
Nós temos mulheres amarguradas dentro de casa que nunca levaram um tapa, mas estão amarguradas. E a amargura é muito ruim. Está levando muito a depressão também, né? Muita depressão. Então, a violência contra a mulher. A violência contra a mulher, ela também é um motivo de suicídio. Inclusive, o doutor tem números aí que o suicídio entre mulheres tem crescido muito. E entre meninas, porque, Olga, a violência contra a mulher hoje, ela tem uma outra dinâmica. Namorados abusivos, namorados agressores, batendo cada vez mais cedo em namoradas. Nós temos ocorrência de meninas de 13 anos apanhando de namorado de 15 anos. Então, nós estamos realmente diante de um quadro muito preocupante. O Brasil, Olga, eu acho que nós vamos ter que esquecer as nossas diferenças partidárias, ideológicas, religiosas. E nós vamos ter que fazer um pacto nessa nação pela família, pela mulher, pela criança. Nós vamos ter que vir todo mundo junto. Gente, olha, vamos parar 3 anos, 4 anos, vamos parar as nossas diferenças e vamos ver o que a gente pode fazer. Possível? Acredito que sim. Acredito que sim. Países já deram o pontapé inicial nessa direção. Nós já temos experiências em outros lugares do mundo em que todo mundo está se unindo e fazendo um pacto. Do jeito que está, Olga, não pode continuar. Do jeito que está, nós estamos indo para um caos. Eu vou te contar uma coisa que poucas pessoas não falam e não gostam muito quando eu falo publicamente. Nós descobrimos agora um fenômeno absurdo que é o abuso de bebês. O que é abuso de bebês? Eu vou falar claramente. A nenê mais jovem que eu tinha visto numa CPI lá na Câmara em 2010 sendo abusada tinha 29 dias. Aí, o ano passado, encerrou uma CPI no Senado, que o doutor, inclusive, acompanhou essa CPI. Eu vi uma menininha de 22 dias sendo abusada. Aí, eu fui recentemente dar uma palestra em Curitiba, eu estava no auditório, uma polícia militar levantou e disse, doutora, eu bati seu recorde, porque ontem nós internamos uma nenê de 8 dias. Esse fenômeno, ele está nos assustando. Peraí. Ele é silencioso. Ele existe e ninguém fala. E nós prendemos um médico em Manaus que estava num motel com uma bebê de 7 meses. Nós prendemos um pedófilo que ele tinha no celular dele 56 vídeos de estupro diferente de bebês diferentes. O que fazer? O que fazer com esse homem? Olha, Olga, a repressão está aí, nós vamos ter que trabalhar fortemente na repressão. Nós já temos, inclusive, mandando para o Congresso Nacional modificação na legislação. Nós vamos ter que trabalhar uma legislação mais forte, nós vamos ter que manter essa pessoa presa, mas nós vamos ter que trabalhar na prevenção também. Em algumas cidades do Brasil, está se fazendo grupos de homens agressores, né? Agressores e até pedófilos, sim, com psicólogos, psiquiatras. O que você acha disso, André? Eu acho que a gente precisa lidar com essas pessoas. Essas pessoas precisam conversar com essas pessoas. Tentar entender e tentar minimizar o impacto disso. Mas são pessoas que vão passar pelo crivo da legislação, da lei e sofrer as punições pertinentes. Mas você também tem que dar oportunidade para essas pessoas se repensarem, se redefinirem, né? Cada caso é um caso. Tem que se encher de esperança todo dia para tentar conseguir enxergar uma luz, abrir um caminho. O que o doutor André falou é muito sério. Quase 50% das mulheres voltam para o marido agressor. E detalhe, aquela que não volta, esse homem vai constituir outra família. Muitos se arrependem, inclusive, de denunciar esse homem. E vai continuar agredindo a outra família. O agressor precisa também ser trabalhado, Olga. Nós vamos ter que começar a pensar, como o doutor André falou, como mudar esse agressor, como trabalhar esse agressor, porque ele vai continuar agredindo, vai constituir novas famílias. Ministra, hoje é segunda-feira e a gente geralmente na segunda-feira fala sobre emprego, que aliás é um problema sério. O desemprego, né? E a nossa repórter, eu já volto aqui, só um pouquinho de licença. A nossa repórter, ô Fabi, eu achei que hoje você não ia estar aí no CAT, mas a gente precisa de vagas de emprego, menina. Bom dia. Bom dia, Olga, bom dia a todos, com certeza, e hoje a gente tem uma boa notícia. Eu estou aqui com a Ana Carolina Lafemina, que é secretária adjunto da Secretaria de Desenvolvimento do Trabalho, e ela vai explicar para a gente que as vagas aumentaram. Tem mais vagas essa semana, é isso?
Bom dia, Fabi. Bom dia, Olga. Bom dia a todos. Temos mais vagas essa semana. São quase 4.500 vagas na cidade toda. Lembrando que a Prefeitura está presente em 24 CATs, 24 centros de atendimento como esse aqui no centro, na Avenida Rio Branco. E a gente sempre fala, né, Olga, da questão da qualificação, que é o que tem dificuldade muito as pessoas realmente conseguirem uma colocação, uma vaga de emprego. E uma das vagas que a gente vai anunciar aqui no programa hoje é uma vaga que quem está contratando não está exigindo a qualificação. Então, como primeiro emprego, como oportunidade de trabalho para quem está afastado há muito tempo, essa vaga realmente vale a pena você procurar um CAT e realmente sair dessa situação de desemprego, não é, Carol? Exatamente, Fabi. Hoje, no nosso primeiro do ranking, é a vaga de atendente de lanchonete. São 205 vagas, exigindo apenas um ensino médio completo, mas não experiência de trabalhos anteriores. Então, tá a primeira oportunidade. Perfeito. A gente volta daqui a pouco com outras vagas, mas a gente quer mostrar, olha só, segunda-feira é realmente o dia que muita gente sai de casa em busca do emprego, então a gente espera que essas vagas sejam preenchidas o quanto antes, né, Olga? Tá certo, Fabi. Muito obrigada aí, bom trabalho e boa sorte aí para todo mundo que está à procura do seu emprego, da sua colocação. E segunda-feira é o dia, né? Ministra Damares, vindo ao nosso programa hoje com o Dr. André, que é psiquiatra. Estamos aqui falando sobre a campanha Acolha a Vida. Por conta de suicídio, automutilação, essa tragédia que a gente está vivendo. Ministra, além dessa campanha, que é recente, foi lançada agora, o que mais nós podemos esperar do seu ministério? Veja só, você passou agora sobre o primeiro emprego, o emprego. Nós entendemos que a ocupação para o adolescente, para o jovem, pode ser um caminho para tirá-lo da depressão, da tristeza, das drogas, tá? E aí a gente vai estar trazendo agora uma novidade para o Brasil. O programa Menor Aprendiz, ele vai ser melhorado no Brasil. Como que vai ser feito? Tá? Nós estamos, existe é muito burocrático a contratação de um menor aprendiz. Nós estamos apresentando para o Congresso Nacional uma modificação na legislação para que seja mais fácil o menor aprendiz falar diretamente com o empresário, diretamente com o empregador. Hoje ele tem que passar por uma instituição, ser treinado, esse intermediário às vezes... Quem vai fazer a seleção será o empresário, então? Nós vamos trabalhar para que o empresário tenha na sua própria empresa um departamento pessoal, que possa estar conduzindo. Nós temos hoje em torno de 400 mil menores aprendizes no mercado. Podemos chegar a 5 milhões e podemos estar conversando com mais empresários para poder estar abraçando mais menores aprendizes. Nós entendemos que a ocupação, ela pode ajudar muito a melhorar esse quadro no Brasil. Isso deve entrar em vigor até o final do ano a gente quer fazer isso de imediato. Nós precisamos correr no Congresso Nacional. O Congresso Nacional está muito aberto. Esses temas, Olga, a gente pode contar muito com o Congresso Nacional. Veja só, a lei que foi sancionada agora, nós aprovamos na Câmara em 48 dias e no Senado em 24 horas. Isso é recorde. Por quê? Está todo mundo muito preocupado, porque as ocorrências estão dentro do Congresso Nacional. Nós temos deputados vários que tentaram suicídios, nós temos parlamentares com filhos se automutilando, então é uma necessidade de todos nós. Então, o Congresso Nacional tem um olhar muito especial para todas essas iniciativas. Tá certo. Ministra, está feliz como ministra? A vida está melhor assim ou antes? Não está melhor não. Não está melhor? Não está não. São muitos os desafios. Veja só, Olga, são 8 pastas, da criança ao idoso. E aí a gente começa a se encontrar com realidades que a gente não tinha noção. Por exemplo, a violência contra idoso. E nós vamos ter que um dia, quem sabe, vir aqui com o nosso secretário nacional da pessoa idosa para você entender o que está acontecendo no Brasil. Nós recebemos imagens, Olga, de idosos no Brasil amarrados em chiqueiros no fundo do quintal. Sem dúvida, duas pontas, a criança e o idoso. Sim. Precisa realmente de um olhar especial. Precisa. E as portas estão abertas, naturalmente. A senhora, nós marcamos com a assessoria, um beijo para a Thaís, aliás, para o Carlos Moraes, lá em Brasília, né, os queridos. 10 minutos com a ministra, porque ela está cheia, a agenda está cheia. A senhora daqui vai... Eu vou a Suzano, nós vamos começar esse programa com as escolas, do enfrentamento ao suicídio, à automutilação, em Suzano. Por todo um referencial que aconteceu, né? Então, nós vamos trabalhar a educação emocional lá em Suzano. Estamos indo para lá para conversar com o prefeito sobre isso e já lançar em Suzano essa grande campanha. Obrigada por ter vindo. Foi uma alegria. Ficamos aqui mais de 30 minutos. Agora uma pergunta para a gente fechar, ministra.
É verdade que a senhora vai embora no final do ano? Não, não. De Mas jeito saiu nenhum. na imprensa. Foi que a senhora só fica até o final do ano. Não, foi um mal entendido. Eu disse que eu ficaria até quando a minha saúde aguentasse. Mas A senhora pelo tá que eu bem de estou vendo, saúde? eu acho que aguento mais uns 100 anos no governo. Aguenta 100 anos? Dá para aguentar Tá 100 bem anos. de saúde, então. Animada, Ótimo. acreditando que podemos fazer muitas mudanças. E isso nos motiva muito, isso nos faz ficar bem. É, quando a gente consegue realizar. Bom, estamos aqui, esse estúdio aqui está sempre aberto, aí a nossa equipe, venha quando precisar para a gente falar de assuntos da família, da mulher, do idoso, da criança. Doutor André, prazer, muito obrigada, ministra, boa viagem de volta. Foi uma alegria. Boa reunião em Suzano, precisando estamos aqui. Obrigada, Olga, obrigada. Muitíssimo obrigada. Tá aí então, realmente, a questão dos idosos, nós temos um grande problema no Brasil, que é também essa questão de abandono, né? E que precisa ser algo realmente que a gente precisa olhar com todo o carinho e com urgência, né? Com urgência. E muitas famílias, você pode dizer assim, mas meu Deus do céu, eu tenho de trabalhar. Claro, tem de botar comida dentro de casa. Se eu não amarrar o meu pai ou a minha mãe que estão idosos lá, né? Na beira da cama, eu não vou conseguir trabalhar. É isso. Então muitas pessoas falam assim, mas que família é essa? Que abandono é esse? Que violência é essa? Mas vamos ver o outro lado também. É muito triste, né? Bom dia. Bom dia. Como você está? Melhor agora. Ai, eu tenho um presente pra você. Ah, é? Sim. Ah, tô curioso. Eu trouxe especialmente pra você É. mirra. Obrigado. Nossa, Sinta. adoro. Cheiroso, hein? A mãe dessa Nossa. veio de Jerusalém. Obrigado. A amiga Gratidão, fez uma poderoso. muda do galinho, me deu a muda, trouxe uma pra plantar ali e tô te dando essa. Você tem Ah, quintal ou não? Tenho jardim. Tu não acredita a flor da mirra. É. Que coisa mais Nossa, linda que é. E super ligado ao sagrado, né? Tudo, Também, tudo a de bom. espiritualidade. E o aroma, Adorei. hein? Muito cheiroso. Mirra. Que gostoso. Pronto. E fica na mão, né? A gente só Fica de na tocar mão, é. Fica na mão. Vamos lá, e tu, Perfeito. Scarfon, o que Vamos. nós vamos fazer? É tanta coisa que eu quero fazer com você que eu não sei se vai dar tempo. Vamos lá. A dica hoje é um banho, que é uma tintura. Então é um banho mais prático, porque é aqueles concentrados, mas pra gente poder tirar a energia negativa. Aliás, pelo amor de Deus, vamos tirar as energias negativas Vamos que estão tirar. assim por aí, ó. Exatamente. E aquilo que assim, né? Ah, não, mas eu sou uma pessoa do bem, eu não faço mal pra ninguém. Não Mas tem adianta. gente que não pensa assim não, né? Exatamente. Às vezes o próprio estresse do dia a dia, ou que a gente cultiva, ou que a gente absorve, acaba fazendo aquele efeito dominó e as coisas dão errado na vida. Então essa dica para você de banho é para você fazer de repente no final da sua semana, que daí você tira aquele acúmulo de negatividade, né? Sábado, domingo, o que é? Sábado é um bom dia. Um bom dia. Isso, pela então, astrologia. É bom pegar um papel pra anotar? É bom pegar um Então papel. vai lá, pega o papel, pega a sua canetinha, pra gente anotar esse banho, pra você fazer uma vez por semana de proteção, de... Limpeza. É para você se limpar e ficar bem, harmonizado. Harmonizado, como Isso nós aí. estamos aqui. Vamos tomar um banho cheiroso. Pois é. A gente Tem vai... cheirinho bom? Fica uma delícia, Que ervas eu Olga. vou colocar nessa garrafa? Isso aqui é água pura? Isso aqui é álcool. É álcool de isso. cereais ou base para perfume, para não estragar, né? Fazer aquele concentrado. E dura muito, porque a pessoa vai diluir um pouquinho, pode ser a quantidade da tampinha até. Então, peraí. Eu pego o álcool Álcool de cereais. de cereais, A gente encontra uma também... tampinha dele, Uma tampinha dele. coloco no vidro. Isso. Aqui, na verdade, eu vou usar 1 litro, né, do álcool e vou acrescentar as ervas. Vamos deixar curtindo uns 10 dias. Daí nós teremos o concentrado. Depois, na hora de usar, eu vou pegar a tampinha do concentrado e vou dissolver. Tá, peraí, eu não entendi. Isso aqui tudo é álcool. Isso tudo é álcool. Não é água, gente. Não é Isso água. é álcool. Até porque Pronto. água pode estragar, né? Sim, Se a gente vai pôr com a apodrecer, a água fresca. vai apodrecer. Exatamente. Então a gente faz ou com álcool de cereais ou base para perfume. Que ervas tá? vão entrar aí? Então, guiné, né? Eu trouxe Mas que é bom? desidratado. Aliás, tem que plantar um pé de guiné, né, Bibi? Que a gente combinou de plantar um pezinho de guiné ali fora, né? É ótimo. Ah. Limpeza. Limpeza. O guiné vai limpar todas as energias negativas, ó, vou colocando um pouquinho aqui para o pessoal de casa entender, né? E ele limpa, remove toda a negatividade. Tem algo na frente aqui que eu preciso tirar pro pessoal lá de Isso. casa ver melhor. Pra poder Isso, ver. Coloca aí. Aí ficou bom. Perfeito. Tá cheio de ervinha. Cheio de erva. Meu presente aí. Seu presente, Isso. ervinha aqui, pronto. O que o pessoal conseguir fresquinho, Olga, pode usar fresco. Alguns a gente encontra só desidratado, então pode pôr desidratado, não tem problema.
E o importante é a pessoa ir mentalizando o que ela quer quando ela estiver preenchendo a garrafa. Então, no caso com o guiné, limpeza das energias nocivas, né? Pronto, guiné. Guiné, eucalipto, sequinho também. Por que eucalipto? O eucalipto remove, na verdade, as energias dos pensamentos tumultuados, né? Então, por vezes a gente Vixe pensa... Maria, o que mais tem pensamento tumultuado? Pois é, na magia natural ele é muito bom para isso, para remover essa negatividade, mente cheia, cabeça pensando bobagem, te sabotando. O eucalipto vai ajudar a trazer um frescor aí para a mente. Álcool de cereais, Isso. eucalipto, guiné e o que mais? Agora a cânfora. Cânfora. Cânfora, sequinha também eu estou usando. A cânfora ela é boa para remover as energias das emoções negativas. Então, se com o eucalipto foi dos pensamentos, com a cânfora é da parte emocional. Edu, funciona mesmo? Funciona, Olga. Uso toda semana. Funciona Por isso que e ele tem é essa eficaz. cara ótima, de felicidade, alto astral. Tá tem tudo que com ser. energia boa, não é mesmo, bonita? Tem que ser. E daí, fresquinho, eu trouxe aqui sálvia e salsinha, né? Salsinha que a gente usa em casa mesmo. Vai isso também? Vai também. A salsinha os antigos usavam para desapego daquilo que não serve mais. Então, tudo que de repente está atrasando sua vida, impedindo você de ser feliz no amor, na prosperidade, de atrair um amor novo, um emprego novo, a gente vai pedir pelo poder da salsinha aqui, para que nos ajude a se desapegar disso. De Salsinha nunca... Sálvia vai lá, porque eu sei que tu vai colocar sálvia. Isso, vou pôr Agora, sálvia. salsinha, É. eu vou usar isso aqui para colocar, quer ver? Isso ajuda Vai. para empurrar? Ó, agora vai. Pega lá a salsinha. Perfeito, o incenso O aqui. incenso. E a sálvia a gente usa para fazer a limpeza espiritual. Então, cada erva aqui, eu pedi um tipo de limpeza. Limpeza de emoção, limpeza de pensamento, limpeza de energia e limpeza também de qualquer circunstância que fique no nosso espírito, negativando a gente. A tampinha. Então, tudo isso aqui foi de limpeza. Agora tem ainda os de harmonização. Então, um pouquinho de capim santo para trazer para a gente aquela onda de bem-estar, né? Traz para a gente conforto. Olha, gente, só de fazer esse negócio aqui já dá uma paz, viu? Dá uma paz. Você dá uma desligada, geral, porque esse é o nosso problema. A gente tá muito conectado a quê? A gente tá conectado à tecnologia pura, Exatamente. né? O celular na mão, aí se alimenta mal, passa o dia mal, dorme mal. Nós estamos aqui com o Edu, hoje não deu pra gente fazer as cartas, só estão aqui as cartitas, ó, horóscopo. Ai, tirei essa carta aqui, foi boa, né? Ótima, rainha de ouros, gente. Rainha de ouros, Isso, maravilhosa. perfeito. Semana que vem a gente faz pra você. Agora vamos finalizar aqui o nosso álcool de Isso. cereais com muitas ervas. Por último, alecrim. Por último, o alecrim, que traz pra gente um positivismo, Olga. O alecrim é sempre muito bom. Como é uma erva maravilhosa, né? Maravilhosa. Energia de alta frequência, deixa a gente alegre, né? Deixa a gente pra cima. Aí, pétalas de rosas brancas? Rosa branca para trazer paz interior. Rosa branca. Assim a pessoa se limpou e ela vai se harmonizar, né? Então esse é o banho para você tirar a energia negativa da semana e para você cultivar o positivo, para as coisas acontecerem na sua vida, se desenvolverem bem. A gente dá uma boa misturada, deixa curtindo pelo menos uma semaninha e com o passar do tempo ele vai ficando mais forte, mais cheiroso. Vai ficando verdinho, com certeza. Aí Vai. quando eu for usar, toda terça, você falou? Todo sábado. Todo sábado Todo eu uso uma sábado. tampinha, ó. Essa Isso. tampinha aqui. Com 2 Eu uso litros. Essa tampinha em 2 litros de água, me banho e acabou. Boa sorte, boas energias. Esse cristal aqui é o da semana? Esse é o cristal da semana, a pirita, gente. Pirita. Cristal de prosperidade, estamos numa lua crescente, então é o cristal que ajuda você a destravar as dificuldades para prosperar, ganhar dinheiro, atrair boas oportunidades e o crescimento financeiro para a sua vida também. Use com você, ponha no negócio, se tiver um maior, pode pôr no comércio, pode pôr na empresa, né? Ou se não, no bolso consigo. Maravilha. Muito obrigada por hoje. Eu que agradeço. Até segunda. Estamos juntos. Horóscopo, segunda-feira. Queremos saber como estará o nosso horóscopo. Combinado. Agora a gente, na sequência, vai embora. Temos de ir. Nada, vou esperar um almoço. Alô, Edu Guedes, bom dia. O que é que você tem hoje pra gente? Bom dia, Olga. Um prazer falar com você. Feliz Dia das Mães atrasado. Já te dei um Obrigada. beijo aqui no meio, né? Tem uma parede aberta aqui, né, Olga? Ei, nós temos uma passagem secreta. Olha só, hoje eu recebo um amigo querido aqui, o Lourenço, que eu conheci pequenininho, já tá grande, tá maior que eu, você acredita? É como se fosse um sobrinho pra mim, só que ele era desse tamanhozinho assim, agora já tá maior assim, desse tamanho. E cresce rápido. Vai preparar um lombo oriental
um risoto e depois tem um escalopinho. Tá bom pra você, não? Misericórdia, começando show de bola essa semana.